Olá, olá! Hoje eu tô aqui para poder fazer com você uma devocional diferente, naquele estilo que a gente gosta, né? Pegando personagens de histórias, de séries, de animes que a gente curte, para fazer um paralelo sobre o que a Bíblia pode nos dizer a respeito de diversos temas, né? E hoje eu quero falar um pouquinho com você a respeito de um anime. Já tem um tempinho esse anime, né? Mas que ainda faz muito sucesso, que o nome é Full Metal Alchemist. Nesse anime, existe uma grande história a respeito da alquimia, que, pelo que a história nos traz, é como se fosse uma espécie de ciência da troca. Como assim uma ciência da troca? É uma ciência em que, para você ter uma coisa, você precisa dar outra coisa no lugar. Então, por exemplo, eu quero fazer um banquinho de madeira. Eu preciso, então, só da madeira e de alguma energia para trocar pelo formato de um banquinho de madeira. É quase como se fosse isso. Só que se a gente for fazer um paralelo com o nosso mundo real, essa alquimia parece mais uma ideia de magia, uma ideia de que você está fazendo alguma coisa assim sobrenatural para que algo aconteça. Então são dois mundos diferentes, né? O mundo da história, o mundo do anime e o nosso mundo real. Um é alquimia, no outro a gente pode até transcrever isso como se fosse uma espécie de magia. Mas o que a gente pode aprender nessa história de Full Metal Alchemist, que narra, a partir dessa ideia de alquimia, a história de dois irmãos que, uma vez que perderam a mãe deles, né, a mãe deles faleceu, eles queriam, a partir da alquimia, trazê-la à vida novamente. E buscam formas de fazer isso até que um dos irmãos acaba perdendo completamente o corpo e o outro ainda perde uma parte do braço para conseguir resgatar ainda esse irmão, e eles buscam aí uma forma de reconstruir o corpo perdido do irmão, né? Esses dois irmãos chamados Ed e Al, que é o Edward e o Alfonso, né? Então a gente vai ver nesse anime uma história a respeito deles, mas o que a gente pode aprender com a história deles e com a Bíblia? O que a Bíblia nos ensina a respeito do que a gente pode ver nesse anime? Para mim, a principal história, a principal chave do que a gente precisa entender, fazendo um paralelo com a nossa realidade, com o nosso mundo, com o que a Bíblia nos ensina, é a questão da soberania de Deus. Pode parecer estranho linkar esse tema, mas por que eu quero chegar nesse tema com você? Dentro da história de Fullmetal Alchemist, como a gente já conversou, a gente pode ver que esses dois irmãos, o Ed e o Al, eles queriam trazer a mãe deles de volta à vida. Então eles queriam, de certa forma, ter um certo controle sobre a vida de alguém. Não que eles quisessem controlar a mãe deles, mas eles queriam ter controle sobre a vida para que a vida devolvesse da morte a mãe deles. E a gente precisa entender que quem tem o controle sobre a vida e a morte, ninguém mais, ninguém menos do que apenas Deus. Se você ler toda a Bíblia, você vai perceber que existiram casos de pessoas que foram ressuscitadas. Existiram casos de pessoas que, uma vez já mortas, voltaram à Terra para fazer alguma coisa, como, por exemplo, quando Moisés ele aparece diante de Jesus, um pouco antes de Jesus ser entregue ali na cruz, né? Mas quem tinha o poder, o domínio, o controle dessa situação? Eram pessoas que trouxeram a alma de alguém além do mundo? Não. Foi Deus que realmente controlou essa situação. Lá no texto de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, eu quero convidar você a, depois dessa devocional, você ler bem esse texto. A gente vai ter uma ideia de que existe uma separação entre este mundo e o céu e o inferno, entre essas três partes, né? Há uma separação entre essas partes. E o único que tem poder de fazer algo em relação a isso é Deus. Mas ainda assim ele só faz isso dentro de propósitos dele. No versículo 26, então de Lucas capítulo 16, está escrito o seguinte, olha só. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Aqui é como se Abraão estivesse falando com Lázaro, uma pessoa que morreu, está ali na situação do inferno, né? E ela quer, de alguma forma, que um conhecido dele que está no céu... aliás, até confundi aqui, ó. Quem está no inferno é o rico, quem está no céu é o Lázaro, né? Mas o rico queria que o Lázaro viesse e pudesse
despejar uma gota de água na língua dele para aliviar aquele sofrimento que ele está passando. E Abraão fala assim, olha, não dá. Uma vez que vocês já foram separados, um está no céu, outro está no inferno, acabou. Não dá mais para um passar de um lado para o outro. E aí o rico ainda insiste, fala, olha, então manda alguém aqui do mundo dos mortos para falar com os meus parentes que estão vivos. E Abraão fala, não, eles têm os profetas para poder falar com eles. Se eles não ouvirem os profetas, eles não vão ouvir alguém daqui. Por quê? Quem está no mundo dos vivos conversa com o mundo dos vivos. E quem já passou para o outro lado já era, não vai poder mais voltar. Por mais que Deus até tenha esse poder se ele quisesse fazer. Mas tudo isso está de acordo com a submissão da vontade de Deus. É Deus que manda nisso, não somos nós. Nós não temos esse poder. Então, se o Al e o Ed tivessem ouvido falar um pouquinho a respeito de Jesus, eles iam entender. Poxa, nossa mãe faleceu, infelizmente não há retorno. A gente pode até orar, Deus, quem sabe, ele queira trazê-la de volta, mas se ele não quiser, não há o que nós, como humanos, possamos fazer. E nós também podemos entender uma questão também sobre a soberania de Deus. O Ed e o Al, eles tentaram usar a alquimia, né, para trazer a mãe deles de volta. Assim como hoje em dia, há pessoas que apelam para magias, para espiritismo, para adivinhações, para tentar formas de entender ou controlar um mundo que não é o nosso, né? E a Bíblia também condena isso. Lá em Deuteronômios, capítulo 18, versículos 9 a 13, está escrito isso. Eu queria ler esse texto aqui com você, que diz o seguinte: quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos. Que sejam médiuns, consultem os espíritos ou consultem os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. Ou seja, você percebe aqui que Deus não falou nem o seguinte aqui. Ele não falou que essas coisas não funcionam. Porque existe um mundo espiritual, existe uma lógica, um sentido disso, mas que cabe a Deus saber isso e não a nós. É Ele que tem um domínio sobre essa questão de vida e morte. Então Deus nem está falando assim, olha, não faz isso porque não funciona, ou apesar de funcionar, ou algo do tipo. Não, Deus está falando, nem se envolvam com coisas do tipo. Então a gente precisa entender que a questão de vida e morte não está nas nossas mãos. Isso pertence a Deus, está ligado ao poder de Deus, à soberania de Deus. Nós podemos sim orar a Deus pedindo uma orientação, orar a Deus até pedindo uma ressurreição, como foi o caso de pessoas que o próprio Jesus ressuscitou, como outros casos que a gente viu também, por exemplo, de alguns profetas que fizeram coisas do tipo, mas não foram as pessoas que fizeram. Foi Deus pela sua vontade, pelo seu poder. A gente pode orar pedindo uma cura, uma ressurreição, mas se Deus não quiser isso, se for do propósito de Deus, não adianta. Ele não vai realizar isso, porque há um sentido em tudo o que Deus faz. A gente pode pensar, então Deus é ruim, que não quer trazer as pessoas de volta, algo do tipo. Não. Às vezes a pessoa já está lá no céu, no bem bom, e você quer trazer ela de volta para esse mundo, onde as coisas não estão dando certo. Deus tem um sentido para cada coisa. Ele quer que nós, ainda em vida, conheçamos a Ele, conheçamos a seu Filho Jesus, para que assim possamos, uma vez saindo desse mundo, de fato ir para um mundo melhor. E uma vez a gente não vai querer voltar, a gente não vai querer pisar aqui novamente. Queria orar então com você. Feche seus olhos, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradeço, Senhor Jesus, por este dia que o Senhor nos dá. E quero, Senhor, te agradecer por o Senhor ser um Deus soberano, Senhor. Porque nós mesmos, pela nossa inteligência ou capacidade, não somos capazes de compreender as diferenças que há entre este mundo e outros mundos, Pai. Mas o Senhor tem essa capacidade e o Senhor tem o poder de poder agir diante disso, Pai. Então que possamos entender, Senhor, a sua soberania, entender que o Senhor que é Deus, que é Senhor sobre nossas vidas, é o Senhor que pode trazer os mortos de volta à vida ou enviar os